Mas 42, quem já tem é o Vozão, né não, Samuca? E os próximos caminhos do Ceará? Isso, Gata Show. Muito boa tarde a você. Aliás, bom dia, né? Bom dia pra você, Bom dia, né, Daniel Samuca? Farias, Alexandre Mota, a todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Primeiro Tempo. O Carlos Veras falando aí da pontuação do vovô. Hoje o time tem 42 e tá ali na 12ª colocação. Tá mais distante da zona de rebaixamento depois da vitória por 1-0 sobre o Corinthians. E a gente já projeta a equipe alvinegra para o futuro. São 5 partidas restantes neste Campeonato Brasileiro e a gente vai para os próximos jogos. A partir do dia 20 de novembro, restam aí 5 partidas para o técnico Léo Condé finalizar a temporada da Série A no comando alvinegro. Dia 20, o compromisso é contra o Internacional aqui na Arena Castelão. O vovô, que no primeiro turno perdeu para o Colorado jogando lá no Rio Grande do Sul, enfrenta novamente a equipe jogando aqui no Gigante da Boa Vista. Detalhe que tem todo um enredo ao redor disso. O Ceará fez promoção de ingressos para mulheres depois de uma fala machista, misógina do técnico do Internacional, Ramon Dias. Por isso tem todo ali um ingrediente a mais para esta partida no dia 20. Inclusive, o Internacional também está na parte de baixo da tabela de classificação. Com a vitória, o vovô é mais um jogo de 6 pontos. Consegue chegar aos 45 que tem ali como meta para a temporada e já rebaixa ainda mais a situação do time colorado. Depois do Internacional, enfrenta ainda o Mirassol, dia 24, fora de casa, no interior de São Paulo. Mirassol que vem de vitória depois de bater o Palmeiras dentro de casa por 2-1, jogando lá no Maião. Enfrenta o Cruzeiro no dia 29 de novembro, aqui na Arena Castelão novamente, joga fora de casa novamente contra o Flamengo e encerra sua participação no Brasileirão contra o Palmeiras. Esses 2 últimos jogos, contra o Mengo e contra o Alviverde, ainda não tem data definida. A CBF deixou apenas aquela data base, mas ainda falta definir o dia e o horário corretos para estes 2 compromissos que o Ceará vai ter para esta Série A do Campeonato Brasileiro, Denise. Então, mas sabe o que eu tava pensando aqui com o Daniel Farias? Gente, o Ceará, ele segue o que precisa ser feito. É aquele time que, se a gente for comparar com os outros, tecnicamente até limitado, o Léo Condé tira ali do que ele não tem, do que ele tem, ele dá um jeito, muda a formação. Tem também o trabalho mental dessa galera toda. A gente viu agora que foi disponibilizado o vídeo dos bastidores do jogo contra o Corinthians. E é muito bacana a gente ver também o outro lado, né, da história. A gente sempre vê coletiva, sempre vê ali no jogo, mas ver o outro lado da história é interessante. Mas vocês lembram, gente, que nós estávamos aqui comentando há 2 semanas, mais ou menos, que o Ceará teria que chegar nessa partida contra o Inter já com a vida feita? Não para desmerecer os outros jogos. Sim. Mas se ele precisasse resolver a vida dele, quando se trata de permanência, a depender do Mirassol, a depender do Cruzeiro, a depender do Flamengo ou do Palmeiras, ia ficar muito mais difícil. E olha como ele tem uma vida facilitada pelo trabalho que está sendo realizado. Na partida contra o Internacional, se ele empatar, ele já está tranquilo. Né? A tendência é que ganhe, né? Por todo esse momento que o Ceará vive um bom momento na competição, a expectativa que a torcida quer que vai lotar, inclusive com essa promoção aí de ingressos para a mulherada toda. A mulherada pode ficar em qualquer lugar, meu querido, principalmente no futebol, acompanhando. A tendência, gente, é que vença. Aí vai enfrentar o Mirassol dando férias pra galera, né? Exatamente, Denise. Não, nem tanto, viu, Gata Show? Eu tô exagerando, gente. Na verdade, mas... é o que a gente tá falando aqui, para não fazer isso, né? Para continuar na rotação alta, na busca por uma vaga numa competição internacional. Mas essa característica que você trouxe é realmente algo perceptível, até de maneira clara no time do Ceará. Você falou aí de todas as limitações, a gente sabe disso também, que o elenco do Ceará tem as suas valências, tem as suas características positivas, mas não é dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, mas é um time extremamente comprometido com os objetivos que são traçados, né? Foi assim no Campeonato Cearense, foi assim em outros momentos também, e está sendo assim ao longo de toda a Série A. Né? Foi uma equipe que teve as suas oscilações, a gente falava, puxa, o Ceará nunca venceu 2 jogos consecutivos nessa competição, mas ele também não foi uma equipe de passar uma grande quantidade de partidas sem vencer. Né? Tanto é que essa sequência agora recente foi uma das piores sequências do Ceará, né? De 4 jogos sem vencer antes desses jogos, né? Fluminense, Fortaleza e Corinthians, né? Mas ele consegue reagir rapidamente, você falou da força mental, isso é muito importante também. Uma equipe que, mesmo dentro de partidas, Denise, que são partidas difíceis, não é uma equipe que costuma se desesperar. Não foi assim no jogo contra o Corinthians, que foi um jogo onde o Ceará foi mais atacado do que atacou. Não foi assim no jogo contra o Fortaleza, em que o Ceará esteve atrás do placar
até os 44 minutos do segundo tempo, ele sempre teve, de certa forma, uma postura resiliente, de uma equipe que sabe das suas limitações, mas que também sabe das suas boas características e que sabe explorar muito bem essas características. Você estava falando um pouco sobre os bastidores, foi muito bacana a gente ver, Denise, dois aspectos que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, a união desse grupo. É muito bom ver como o grupo de jogadores do Ceará, juntamente com a comissão técnica e o departamento de futebol, estão fechados, são jogadores unidos. Muita gente tinha receio, puxa, será que a chegada do Vina, será que o Pedro Raul, será que jogadores de um pouco mais de grife chegando ao Ceará podem atrapalhar essa sinergia, essa conexão que a gente percebia já desde a Série B do ano passado? Mas na prática a gente vê o contrário, um time que está cada vez mais unido, que demonstra isso dentro e fora de campo. E isso é muito importante. Claro que o aspecto técnico, o aspecto tático, talvez é o que mais se sobressaia. Mas não adianta de nada você ter um elenco recheado de técnica, um treinador que tem muito conhecimento, muita bagagem tática, se dentro do grupo existem divisões, existem brigas, existem rixas. A gente percebe e sabe de inúmeros times que passaram por isso e, por mais fortes que fossem, né, não trouxeram resultados positivos. Mas o Ceará não. Né, ele supera justamente as suas limitações técnicas e táticas com esse grupo, né, de um perfil muito bem delimitado. O Haroldo Martins, o João Paulo Silva sempre falaram isso, que a gente tem um perfil de contratação muito bem desenhado e a gente vai em busca de jogadores que se encaixem nesse perfil, mesmo que a gente tenha, por vezes, de abrir mão de oportunidades de mercado, mas a gente prefere, né, se resguardar e dar prioridade a jogadores desse perfil. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi a postura de interesse tático de muitos jogadores. A gente viu, a gente até postou nas nossas redes sociais do Jogada, né? O Lucas Mugni, o Rafael Ramos, o Galeano, em muitos momentos ali conversando sobre estratégias táticas, né? Sozinhos mesmo, por parte deles, né? Mesmo que o Condé naquele momento não tivesse ali dando alguma instrução, eles, por experiência própria, né? Por vontade voluntária deles, foram lá tentar conversar, entender o que eles podiam fazer. Na hora do intervalo, o Lucas Mugni deu, né, conselhos a outros jogadores de ajustes táticos que eles poderiam fazer. E isso mostra também, Denise, o comprometimento desses jogadores, né? O comprometimento deles de entender a forma de jogo que o Léo Condé espera, da inteligência deles de olharem para a partida e entender o que é que aquele jogo estava pedindo, de postura deles individual e também coletiva. Então, se o Ceará chegou até aqui, se a gente está destacando os feitos dessa temporada do Ceará, passa pelo Léo Condé, passa por toda essa organização, mas passa também por esse comprometimento dos jogadores. O Ceará tem realmente aquela brincadeira que acabou se tornando um lema, né? Um elenco de operários. Em que sentido? Jogadores que estão, né, comprometidos com o projeto do Ceará e que estão dedicados a trabalhar, né, dentro das suas limitações, mas trabalhar com esforço e com dedicação para honrar essa camisa e garantir uma permanência na Série A e, quem sabe, uma vaga também numa competição internacional. O que me chama a atenção, Dani, também é que, fora o Pedro Raul, que veio com um grande nome, né, do Corinthians, não estava nem sendo tão utilizado lá no Corinthians, mas chegou aqui com um grande nome, a gente não vê medalhões lá no Ceará, né? A gente não vê atletas assim de grande know-how no futebol, a gente vê atletas que trabalham, atletas que até no início da competição eram criticados pelo rótulo que ele vinha, né? Vinha de uma Série B. Antes do jogo acontecer, Antes do jogo acontecer e tudo. E a gente viu que foi aquela história. O simples que dá certo. Não inventar muito. Aquele arroz com feijão, Alexandre, que vai seguindo a risca que vai dando tudo certo. Mas é isso, Denise. Eu acho que faz parte dessa montagem do elenco, né? A montagem do elenco, né? Muita gente olha muito para a perspectiva ali técnica do jogador e aí é como se fosse videogame, né? Esse lateral é melhor que o outro? Então é ele. Só que às vezes, Denise, a gente precisa ponderar o que aquele cara acrescenta internamente, né? O que a gente consegue visualizar? Isso que o Daniel falou, ele é muito importante porque o Ceará de 2022 ele caiu por conta de inveja, de problema interno, de confusão, de panelinhos. Nós sabemos disso. Os dirigentes do Ceará falaram isso. O Luiz Otávio esteve aqui. Até o próprio Jorge falou vai dizer. isso. Capitão do time na época. Diz, poxa, o time aqui é muito estrelismo, muita confusão. A falta de humildade, né, de algumas pessoas. Falta de humildade. Né? Então, muita gente não estava levando a sério aquela campanha. E isso acabou rebaixando o time. Isso rebaixa, Denise. Os jogadores, eles são o elo mais importante de tudo.
eles, né, comprometidos, eles conseguem atingir feitos que ninguém consegue. O Mirassol é um exemplo claríssimo disso, Denise. Não só pelo trabalho que está sendo executado, muito bem executado pelo Rafael Gonais, grande treinador que estava no Operário, fez uma grande campanha lá na Série B, o Mirassol apostou nele, mas também porque você vê a entrega, o acreditar do grupo. E isso faz muita diferença. Eu acho que o Ceará, na montagem do seu elenco, ao não se aproximar desse tipo de perfil que você está destacando aí, você consegue ter um grupo realmente que a palavra dos operários faz muito sentido. Todo mundo ali, ó, poxa, a gente está dando a nossa vida, é a minha primeira chance numa Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe para quem? Primeira grande chance na Série A para William Machado, para Bruno Ferreira. Primeira grande chance na Série A para Dieguinho, que já jogou em outros times também, mas agora como titular absoluto, é o primeiro momento dele. Para Fernandinho. Olha o tanto de jogador aí que eu tô listando. Só para vocês terem a dimensão de que, poxa, os caras estão realmente comprometidos. Eu acho que o Ceará conseguiu não se contaminar em nenhum momento da temporada, né? E aí, isso é o trabalho que o departamento de futebol precisa exercer. Filtrar o elenco, dar subsídios, né? E dizer que, poxa, confiamos em vocês, vamos seguir o nosso toada. Talvez ele chegue aos 45 e pare por aí. E eu acho que tá ok. O objetivo não era esse. O objetivo foi alcançado. Se a gente fala lá no início da temporada que o objetivo é chegar em 45, ele tá chegando. Sim. Com 5 jogos de antecedência, ele tá a 3 pontos desse objetivo. Então, ao atingir o objetivo, Denise, o que vier depois é lucro. É óbvio, né, que alguém vai olhar pro G8 e vai dizer, rapaz, mas o G8 tá a 2 pontos do Ceará. Outros vão ponderar, mas tem que estar na Sul-Americana. Mas o objetivo era a permanência. E nesse detalhe também, né, de controlar as expectativas, isso também é muito importante, Denise. Porque, basicamente, o Ceará nunca disse que ele ia buscar algo além disso. Verdade. É tipo assim... Por mais que o torcedor não queira, que há possibilidade, sempre pedindo por muita cautela, né? Nos momentos, principalmente nas palavras. Exatamente. Então é aquele pai que saiu de casa com aquele filho e disse assim, você vai ganhar um carrinho da Hot Wheels. Quando eu era criança, eu lutava por um carrinho, Denise. Agora o Samuel Conrado um dia desse me mostrou. Aí lutava por o quê? Né? Queira não, viu? Agora, Denise, tá caríssimo. Tá caro. Tá caro? Ah. Quanto é um carrinho daquele, já? Hoje, antes era 5 contos. Era vai dar baratinho, uns 20, né? Hoje é R$20 a unidade. E outra, tá? E eu não sei se tá do mesmo nível, não. Diminuiu a qualidade. Diminuiu a qualidade? Tá péssimo. Como que foi que a é gente isso? chegou nesse assunto? Não, eu tô só ponderando que eu tô só querendo explicar que o cara sai de casa e diz assim, você vai ganhar um. Fique Aí feliz. você chega lá e você entendi. dá um. Contentamento. E Aqui, um você ganhou isso contentamento. aqui, se contente, que é só isso que eu Só vou lhe dar. isso. Aí pronto, você diz, tá bom. Mas Aí faz você sentido. chega lá e você começa a dizer, Mas rapaz, eu sabe- quero 3. Não Sabe o pode. que é que isso faz sentido também, Ale? Desculpa, a gente tá atrapalhando, Não, é isso, interrompendo. É o comprometimento dos atletas e a consciência desses jogadores, sabe, gente? A responsabilidade. É chegar numa coletiva e ter a responsabilidade não só de demonstrar em campo o futebol, mas ter uma responsabilidade na fala, porque nós precisamos ser muito responsáveis com o que a gente fala. E os jogadores do Ceará, eu vejo muito isso, e o próprio Léo Condé também no comando, uma responsabilidade na hora da fala.